Hoje eu quero trabalhar o seguinte tema com você, de uma maneira rápida e objetiva. E o tema é: a responsabilidade é nossa. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 32 ao versículo 36. Desculpa, do versículo 31 ao versículo 36, perdão. E o texto diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. É uma alegria estar mais uma vez aqui, trazendo uma porção da palavra do Senhor. Uma porção que antes de ser compartilhada com você, Deus compartilhou comigo. Jesus, ele estava no templo e o clima estava tenso. Muita coisa aconteceu neste dia. Há pouco tempo, antes desta conversa que a gente acabou de ler com Jesus, com os discípulos, com o povo, com os fariseus ali no templo, pouco tempo antes, uma mulher é arrastada pelas ruas e levada até a presença de Jesus. Uma mulher adúltera, flagrada em adultério. E os fariseus, os escribas, a liderança religiosa daquela época, querendo pegar Jesus em alguma falha, coloca aquela mulher na presença de Jesus e fala: olha, a lei manda apedrejar essa mulher, matar essa mulher. Jesus, ele se abaixa, começa a escrever no chão e dá uma simples resposta: aquele que não tiver cometido nenhum pecado, aquele que não estiver em pecado, atire a primeira pedra. Dos mais velhos aos mais moços foram largando as pedras ao chão e, saindo dali, deixaram Jesus e a mulher. Jesus responde: mulher, cadê os seus acusadores? Onde eles estão? E ela disse: eles já foram embora. Eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. As palavras de Jesus, com certeza, trouxeram um impacto muito grande na vida dessa mulher. Essa mulher se sentiu acolhida, protegida, acalentada pelo Senhor. E teve a oportunidade, depois de escutar uma palavra de Jesus, de ter uma vida diferente. O clima voltou a ficar extremamente tenso naquele lugar. Os fariseus, os escribas, querendo pegar Jesus em alguma falha, começaram a fazer vários questionamentos. Jesus, antes de dar uma resposta dura, antes de colocá-los na parede, antes de acabar com a própria vida deles, pois ele tinha poder para isso, Jesus dava palavras de ternura, palavras de amor, mostrando que eles eram escravos do pecado. E dizia: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não estava vivendo um bom momento naquela hora. Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Sabia que aquelas pessoas estavam tramando para acabar com a vida de Jesus. E Jesus diz isso no próprio texto: vocês estão querendo acabar com a minha vida, me matar. Isso tudo fruto do pecado, um pecado que estava escravizando aquelas pessoas. Quando Jesus diz, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete esse pecado é escravo do pecado.
Quando alguém não tem uma vida alcançada por Jesus Cristo, não tem outra escolha a não ser pecar, pecar e pecar, pois é escravo do pecado, comandado pelo pecado. Agora pela manhã, o pastor falou um cenário do nosso mundo, e nós não estamos vivendo bons dias. O Brasil não vive um bom dia. A falta de amor invade as casas, os lares, as ruas. A crise econômica do nosso país, fruto do pecado, da ganância do coração de alguns homens, ou de vários homens. Pessoas que têm a vida escravizadas pelo pecado e não têm outra coisa a escolher a não ser pecar. Independente do que vai ser feito com a vida do outro, eu quero enriquecer cada vez mais, independente do que eu faça com o outro. Não existe mais sensibilidade, mas a palavra já previu que o amor se esfriaria. Parece que quando ligamos a televisão na nossa casa, um mar de sangue sai através dela. A violência bate na nossa porta todos os dias. Pessoas com crises do pânico porque foram abordadas por alguém, machucadas por alguém. Pessoas presas dentro da sua própria casa, prisioneiras do seu próprio lar. Jovens que saem à noite para se divertir e antes de voltar para casa, voltam para o necrotério. E quando a gente olha o cenário do nosso país, um grande outdoor aparece reluzente na nossa frente dizendo: a responsabilidade é nossa. Pois se o nosso país está do jeito que está, é por causa do pecado, é fruto do pecado, é consequência do pecado na vida das pessoas. Pois se esse país fosse um país do Senhor, de pessoas rendidas aos pés do Senhor, seria o melhor país para se morar no mundo. Pessoas implorariam para vir para o Brasil, pois o nosso Deus é um Deus de paz, de justiça, de misericórdia e de graça. Mas o pecado invadiu o mundo, destruiu o mundo, dilacera corações, almas. Pessoas escravizadas pelo pecado. E quando nós entendemos que pessoas são escravizadas pelo pecado, um grande e poderoso outdoor aparece na nossa frente e diz: a responsabilidade é nossa. Pessoas que estão precisando de libertação das garras do pecado. Quando nós lemos o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um grande outdoor reluzente aparece na nossa frente que diz: a responsabilidade é nossa. Estamos vivendo dias difíceis. Lidamos com pessoas que nos machucam todos os dias. E qual tem sido a nossa postura? A postura de Jesus neste texto, de acolher aquelas pessoas que estavam acusando Ele, estavam falando mal dEle, estavam tentando pegar Ele em alguma falha, estavam tentando acabar com a vida dEle, matar Ele. Jesus acolhia essas pessoas, através de palavras de sabedoria. E quando a gente entende essa verdade, um grande outdoor aparece na nossa frente dizendo: a responsabilidade é nossa. Mas talvez você tenha o equívoco de pensar a seguinte coisa: graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres para pregar a palavra da salvação, o evangelho que transforma vidas. Glória a Deus por isso. Porque Deus tem levantado pastores, Deus tem levantado missionários. Glória a Deus por isso. Cabe a essas pessoas, a responsabilidade é dessas pessoas de pregar o evangelho da salvação e transformar o nosso país. Se você pensa assim, você está errado. Se você pensa dessa maneira, mais uma vez, um grande outdoor aparece na nossa frente e nos diz: a responsabilidade é nossa. Não é somente de um grupo de pessoas na igreja, não é somente de um grupo de pessoas no reino, mas de todos nós.
A responsabilidade cabe a mim, a responsabilidade cabe a você, de pregar o Evangelho da salvação do seu jeito. Isso não é um pedido somente aos pastores, aos missionários da igreja, mas para todos nós. Todos nós. Jesus acolheu aqueles homens que estavam intentando contra a sua própria vida. E no final do texto, do capítulo 9, ele tem que sair quase que correndo dali, que pegaram pedras para tirarem Jesus, para tirar a vida de Jesus, para matar Jesus. Ele teve que sair dali. Mas Jesus falou palavras de graça, de bondade e de exortação também. A responsabilidade é nossa de pregar o Evangelho da salvação, de trazer acolhimento na vida dessas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Aquelas pessoas que estavam intentando contra a vida de Jesus eram escravas e escravas do pecado. E muitas vezes existe alguém escravo do pecado do nosso lado, no nosso trabalho, na faculdade que a gente faz, na escola que a gente frequenta. E quando a gente pensa na escravidão, tanto do nosso país quanto de outros países, em toda a história da escravidão, uma grande tristeza bate no nosso coração. A gente pensa, olha tudo que esse povo sofreu. Esse povo não merecia passar por tudo que passou, mas passou. Pessoas que não tinham uma outra escolha a não ser obedecer os seus senhores. E o pecado tem escravizado muitas pessoas. E quando nós pensamos nessa realidade, mais uma vez, um grande outdoor aparece na nossa frente dizendo que a responsabilidade é nossa, de pregar o Evangelho, de transformar vidas, de acolher através de palavras de sabedoria, mesmo as pessoas mais erradas do nosso país. Amanhã é dia 7 de setembro. Comemoramos o que dia 7 de setembro? A independência do Brasil. A independência do Brasil. E quando eu penso nisso, automaticamente vem um poema da Amanda Lopes na minha mente. E o poema diz: independência ou morte. Ridícula frase de mais um solitário. O mundo não precisa de independência. As pessoas não precisam de independência. O mundo precisa de amor. As pessoas precisam umas das outras. E isso é dependência. Dependência ou morte deveria ser a frase. Dependemos do calor de um carinho ou morreremos no frio da solidão. Dependemos de amigos que nos encorajem ou morreremos no medo. Dependemos de pais que nos eduquem ou morreremos na arrogância e ignorância. Dependemos uns dos outros ou morreremos solitários. Dependemos das mãos pregadas na cruz ou morreremos sem salvação. Dependemos de reconhecer nossa dependência do amor de Cristo ou morreremos em vida. Sem salvação, arrogantes, medrosos e solitários na fria cadeia ilusória da liberdade. Quando ouvimos esse poema, quando ouvimos o texto bíblico, como ouvimos este sermão, essas palavras ditas aqui hoje, um grande outdoor aparece na nossa mente, dizendo que a responsabilidade é nossa, de acolher o outro, de mostrar para o mundo, de mostrar para o nosso país, que exalta e bate no peito a independência. Não somos mais uma colônia portuguesa, somos independentes, mas um país que precisa ser dependente do Senhor para sair dessa crise, para mudar a sua história, para ser sim um país de primeiro mundo, mas um país de primeiro mundo por causa da graça do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor, por causa do amor do Senhor.
que pode sim exalar nos 4 cantos desse país, não para a nossa glória e honra, mas para a glória e honra do Senhor. Um país prostrado aos pés do Senhor. Mas nós deixamos essa responsabilidade para os homens e mulheres de Deus, que foram chamados para serem pastores e missionários da igreja, para pregar o evangelho da salvação. E a gente fala: que bênção, irmão, que bênção, você vai se tornar um missionário, que bênção, você vai se preparar, que bênção, que bênção. Vai em paz, meu irmão, que Deus te abençoe. Pregue o evangelho da salvação. E a gente, mudo, sem falar uma só palavra deste amor restaurador e impactante de Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos trabalhando com este tema ao decorrer deste mês: acolher aquele que errou. Como Jesus acolheu o ladrão da cruz, mesmo sendo um homem falho, pecador, estava naquela cruz por merecimento. Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus acolheu aquele homem, mesmo cheio de erros. Jesus acolheu esses homens no texto lido, através de palavras de salvação, mostrando que Ele traria liberdade para cada um ali. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A responsabilidade é nossa, de pregar esse evangelho, de acolher o outro com esse evangelho que transforma vidas. Mas nós vemos o nosso amigo, que a gente diz ser amigo, mas esse nosso amigo nós não temos a coragem de falar: Jesus Cristo te ama e Ele morreu por você. Colegas da escola, da faculdade, do trabalho, amigos do trabalho, escravos pelo pecado, e nós não temos a coragem de acolher aquelas pessoas que estão errando, que estão em pecado, que estão sendo escravizadas pelo pecado. Nós não temos coragem de acolher essas pessoas com o evangelho da salvação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pessoas em densas trevas, aquelas pessoas que estavam escutando Jesus, estavam em densas trevas. Alguns viram a luz, como diz o texto. Versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Alguns viram a luz, enxergaram a luz resplandeceu sobre a vida daquelas pessoas. Uma luz descrita no próprio capítulo 8, versículo 12, que diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A responsabilidade é nossa. Tenha essa verdade na sua mente, e que Deus abençoe a sua vida.